Olá, pessoal, vamos retomar para a nossa aula agora. Agora a gente vai começar a falar do grupo dos amniotas, tá? Que vai compreender os répteis, as aves e os mamíferos. Relembrando então, pessoal, quando a gente começou a ver a origem e radiação dos tetrápodes, a gente viu o surgimento então de dois grupos, tá? Dos não amniotas, dos quais a gente estudou os anfíbios. E agora o grupo dos amniotas, tá? Que a gente vai estudar os mamíferos e o que a gente vai classificar como répteis e aves para o ensino médio, tá? O que é importante, pessoal? Por que a gente dá tanto destaque a esse grupo dos amniotas, tá? Porque o nome dele se refere ao amnion, que é o anexo embrionário presente nesse grupo, tá? O que significa, então? Que agora o grupo dos amniotas vai apresentar essa, esse surgimento dos anexos embrionários, esses anexos embrionários associados ao embrião, favorecendo com que esse embrião consiga sobreviver no ambiente terrestre. A gente viu os peixes, os anfíbios, os embriões, eles estavam associados ao ambiente aquático. Agora a gente vai ver embriões que estão associados com o ambiente terrestre. Só que aí que é a questão, os embriões eles não estão formados ainda, né? Não são animais completamente formados. Eles não são capazes de executar atividades que permitam com que eles consigam se alimentar, que eles tenham uma busca ativa por alimento, seja de origem animal ou origem vegetal, tá? Então esses embriões ainda precisam crescer, tá? E para eles crescerem no ambiente terrestre, eles não podem secar, eles não podem perder água, tá? E é aí que o amnion, como anexo embrionário, ganha extrema importância, tá? No grupo dos amniotas, a gente vai ver a presença, o surgimento do ovo amniótico com casca. É claro que nos grupos pertencentes aos amniotas, como os mamíferos, a gente não vai ver, a maioria dos mamíferos, a gente não vai ver a presença de ovo com casca, tá? Mas a gente vê a presença dos anexos embrionários. Então a gente tem esse surgimento que vai favorecer o desenvolvimento do embrião em ambiente terrestre e favorecendo como uma proteção mecânica e contra a dessecação. O ovo vai ser uma estrutura de proteção tanto mecânica, contra os choques mecânicos, contra a perda, como contra a perda de água, tá? Então, junto com o âmino, né, a gente tem também o saco vitelínico, que carrega o vitelo, que são os nutrientes, principalmente proteína e gordura, associados ao embrião. Isso a gente já via nos anfíbios, nos embriões de peixes, tá? O âmnion, que vai ser uma vesícula, né, que vai constituir, que vai ser constituído pelo líquido amniótico, onde o embrião estará lá embebido nesse líquido. O alantoide, pessoal, que vai ser é, uma estrutura para armazenamento das excretas nitrogenadas, tá? Pensa bem, o embrião ele está crescendo, né? Todo ser vivo, enquanto ele está crescendo, enquanto ele está vivendo, mas principalmente quando ele está crescendo, crescendo para chegar numa vida adulta, ele tem o metabolismo ativo, tá? E esse metabolismo ele vai gerar excreta, vai gerar aqueles lixos metabólicos. E dentro desses lixos a gente tem as excretas nitrogenadas. O ovo é uma estrutura fechada, tá? Quando a gente olha um ovo, ele vai ser uma estrutura fechada, vai ter casca. Essa casca ela pode ser porosa, ela é porosa. Ela vai permitir a troca de gases com o ambiente externo, tá? Alguns micro-organismos conseguem passar por essa casca também, mas é pouco. Mas o objetivo dela é essa proteção contra o ambiente externo, permitindo a troca gasosa.
Então o metabolismo acontece e você produz o lixo. Só que não dá para jogar esse lixo fora enquanto o embrião está crescendo dentro do ovo. Compreendem? Então ele precisa armazenar numa estrutura separada que impeça com que esse lixo metabólico se acumule, se acumule de uma maneira que evite o contato tóxico com esse lixo. Porque ele é tóxico, não é legal você ficar se alimentando dessas excretas nitrogenadas. Seu metabolismo jogou fora porque ele não precisa mais, tá? Então, para esse embrião, ele vai precisar de uma estrutura que vai armazenar esse lixo metabólico que está sendo produzido durante o crescimento. Quando eclode do ovo, aí joga fora, tá? Também, junto com a lantoide, a gente vai ter o córeo, pessoal. O córeo, ele vai ser uma proteção da estrutura interna do ovo, tá? Como se fosse uma membrana mesmo. Ele vai atuar junto com o alantoide para fazer as trocas gasosas, tá? Os gases, eles vão passar pelos poros da casca e vão se dissolver aqui dentro do alantoide, tá? Então, isso favorece. E também, pessoal, a gente viu aquelas várias vantagens na aula de anfíbio para a conquista do ambiente terrestre, né? Sempre tendo como favorecimento evitar a perda de água, né? Mas agora, nos aminiotas, pessoal, a gente vai ver também o desenvolvimento de outras vantagens adaptativas, tá? Por quê? Também, né? O que vai favorecer isso? Agora, né, a gente já tem os tetrápodes basais que já surgiram naquele ambiente, né, estão conquistando o ambiente terrestre, várias espécies estão surgindo. Então, com isso, acaba tendo uma maior diversidade de alimentos no ambiente terrestre também, tá? Junto com os vegetais e os artrópodes que colonizaram esse ambiente terrestre. Com isso, você tem uma grande diversidade de alimentos. Olha tudo isso que você pode comer, tá? Então, algumas vantagens adaptativas selecionadas estarão relacionadas com o mecanismo mandibular, tá? Então, a gente vai ver uma transformação do crânio dos animais, tá? E o desenvolvimento dos músculos mandibulares que permitem, por exemplo, que esses animais tenham uma mordida forte, uma mastigação forte, que o torna capaz de caçar animais até mesmo maiores que eles, tá? E consiga mastigar com firmeza, aproveitar as estruturas da presa, tá? Consegue quebrar um osso, consegue arrancar um pedaço de músculo, tá? Então é importante, você consegue comer melhor. E também o mecanismo locomotor, o desenvolvimento dos membros permitindo várias possibilidades locomotoras para explorar esse ambiente terrestre, para permitir que esses animais fujam, desculpa, com maior velocidade, não é claro em todos os casos, mas em grande parte deles, para que consiga atingir, chegar até a presa com maior velocidade, tá? Essas vantagens elas surgem e favorecem todos esses tipos de comportamento que a gente vai ver nos répteis, nos mamíferos e nas aves. Belezinha? Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar dos répteis, tá? Quando eu falo répteis para vocês, eu estou falando do grupo de aminiotas que não são as aves nem os mamíferos, tá? Para o ensino médio, tudo bem? É esse o termo que a gente vai usar. Os répteis, então, pessoal, eles vão compartilhar, então, algumas características, tá? Com outros grupos, eles vão ser aparentados dos mamíferos, né? Vão ter algumas características parecidas com as dos mamíferos e com as das aves, tá? Toda a classificação que a gente vai ver, que a gente vê, na verdade, de uma maneira mais aprofundada na graduação em ciências biológicas, ela é baseada naquelas transformações no crânio,
tá? Que favoreceram o desenvolvimento mandibular. Não vou aprofundar com vocês, tudo bem? Mas o que a gente vai estudar então como répteis? As tartarugas, os lagartos e as serpentes, tudo bem? Dentre esse grupo, então, que a gente considera para estudo no ensino médio, a gente tem cerca de 9.400 espécies descobertas, tá? E esses são os primeiros animais que a gente vê que conquistam definitivamente o ambiente terrestre, dentro, claro, né, do grupo lá dos cordados, tá? Do filo dos cordados. Eles vão ter, então, membros adaptados conforme o habitat, tá? Então, embora eles conquistem o ambiente terrestre, a gente vê répteis convivendo no ambiente aquático, como as tartarugas, tá? Os jacarés. Eles vão ter os membros adaptados para se locomover nesses ambientes, tá? Vão apresentar um tegumento, uma pele muito impermeável, muito rica em queratina, tá? Vão apresentar respiração pulmonar, não dá para respirar pela pele, tá? Não dá mais para respirar pela pele. Não tem essa possibilidade, é uma pele muito impermeável, é diferente dos anfíbios. Então a respiração vai ser concentrada na região pulmonar. Algumas tartarugas vão respirar também pela cloaca, tá? Mas a gente não vai aprofundar nisso. Outra questão, eles vão apresentar a circulação fechada, tá? O sangue corre em vasos, dupla, porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração, e incompleta. A gente vai ver mistura de sangue arterial e venoso, tá? Por que a gente vê essa mistura, tá, pessoal? Porque o coração desses seres ele vai ser formado por 2 átrios em um ventrículo. Isso eu estou falando nos lagartos, nas serpentes e nas tartarugas. Nos jacarés e nos crocodilos, a gente vê a formação de 2 ventrículos, mas ocorre mistura de sangue na hora que ele sai do coração, mistura de sangue arterial e venoso na hora que o sangue sai do coração. Vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas no resto, na maior parte do grupo, a gente vê um coração formado de 2 átrios e um ventrículo. Esse ventrículo ele vai apresentar um septo, uma pequena divisória, tá? Mas ela não é completa. Então o ventrículo ele acaba se tornando uma única região, tá? Não tem um septo, uma divisão, uma parede ventricular para separar, tá? Isso acaba favorecendo também períodos de ventilação e apneia, né, durante os mergulhos prolongados que alguns indivíduos desse grupo fazem. A reprodução é feita através de fecundação interna, então tem todo o comportamento de cópula e penetração. Tá? Os animais eles vão ser, na grande maioria das vezes, ovíparos, tá? Mas a gente vai ver alguns animais também que eles vão produzir o ovo, mas conseguem incubar o ovo dentro do próprio corpo. Tem várias possibilidades. Vão ser animais ectotérmicos, então eles não fazem a regulação da própria temperatura. E a excreção, na grande maioria desses animais, é feita através de ácido úrico, ou seja, excretas nitrogenadas extremamente concentradas, tá? Reduzindo numa formulação, né, uma formação molecular de ácido úrico que que consegue concentrar essas excretas de uma maneira que diminui a sua toxicidade e também reduz a necessidade de água para eliminar. Então, elimina essas excretas de uma maneira mais pastosa, semelhante ao que as aves fazem, tá? No caso das tartarugas, a gente vai ver também liberação de ureia. Também a gente vai ver os órgãos do sentido, eles vão ser desenvolvidos, tá? A gente vai ter presença de olhos, tá? A presença
de olfato também sendo importante em vários grupos, tá? E em relação às serpentes, a gente vai ver duas estruturas importantes, tá? Que é a estrutura, o órgão sensorial, que vai permitir a compreensão da temperatura externa, então um órgão termorreceptor, ele consegue sentir a temperatura dos animais, das presas, do ambiente, tá? E esse órgão a gente vai chamar de fosseta loreal. E a gente vai ver também o órgão associado com o olfato, que vai fazer a quimiorrecepção nas serpentes, que vai ser a língua bífida associada com o órgão vômero nasal. Então a língua das serpentes ela capta as moléculas no ambiente, leva até o órgão vômero nasal e reconhece essas substâncias químicas, tá? Semelhante ao que os nossos narizes faz, tá? O que o nosso nariz realiza. Dentro do grupo, então, do que a gente vai chamar de répteis no ensino médio, vou falar dos três grupos principais, tá? O primeiro é o das tartarugas, né? A ordem Chelonia ou Testudine, tá? Que vai compreender as tartarugas, os cágados, os jabutis. Esses animais, eles não possuem dentes. Eles têm um bico córneo, que é aquela estrutura na boca que parece um bico mesmo, formado de queratina. Eles podem habitar tanto o habitat terrestre quanto o habitat aquático, tá? E as suas conformações morfológicas vão variar conforme esses habitats. Por exemplo, as tartarugas terrestres elas vão apresentar um casco alto, que é achatado na lateral, as pernas mais troncudas e fortes para permitir que elas andem nesse ambiente terrestre, e dedos com garras que permite escavação e que elas escalem também alguns morros. E já as tartarugas que vão habitar as águas, que vão estar em relação muito forte com as águas, elas vão apresentar um casco mais baixo, achatado dorso ventralmente, e os membros traseiros transformados em nadadeiras, achatados também, as pernas traseiras achatadas, parecendo nadadeiras, tá? Permitindo melhor deslocamento no ambiente aquático. Nesses indivíduos, assim como nos outros grupos de répteis, o desenvolvimento embrionário vai ser afetado pela temperatura, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver que nas tartarugas, os machos, eles vão se desenvolver, né? O embrião vai dar origem ao indivíduo macho se os ovos forem expostos a temperaturas abaixo dos 30 graus, tá? Depois dos 30 graus, os embriões vão se desenvolver em indivíduos fêmeas, tá? E isso vai variar de espécie para espécie, tá? Mas geralmente é isso, temperaturas mais baixas nas tartarugas dão origem aos machos e as temperaturas mais altas vão dar origem às fêmeas. Tudo bem? Nos crocodilianos, isso é inverso. Nos jacarés, nos crocodilos, alligators, isso vai ser diferente, tá? Os machos vão eclodir em temperaturas mais altas e as fêmeas em temperaturas mais baixas. E essa é uma questão muito associada, pessoal, com a preocupação com o aquecimento global, tá? Como que isso vai interferir nessas espécies de répteis? Porque se as temperaturas elevarem mesmo muito, né, quando elas forem elevando cada vez mais, em um momento vai surgir, por exemplo, nas tartarugas, muito mais fêmeas do que macho. E aí, se não tiver esse macho para fazer a reprodução, para doar os espermatozoides, as fêmeas não conseguem se reproduzir. Nos crocodilianos é a mesma coisa. Se surgirem os machos, sem fêmeas, eles não conseguem reproduzir, tá? Então, essa atenção. Pode ter alguma questão no vestibular que caia relacionando isso. E também, outro grupo que a gente vai ter é a superordem Lepidosauria, que vai compreender os lagartos, as cobras de duas cabeças, as tuataras e as serpentes, tá?
E por fim, a gente vai ter a ordem Crocodilia, que vai compreender os alligators, os jacarés, os crocodilos. O que é interessante a gente gravar sobre esses crocodilianos, pessoal? Que o coração vai ser dividido em 4 câmaras, tá? Então a gente vai ter 2 átrios e 2 ventrículos. Então não vai acontecer a mistura dentro dos ventrículos, como a gente via nos outros répteis e nos anfíbios, tá? A mistura do sangue vai acontecer quando o sangue estiver saindo do coração, tá? Entre as artérias, a aorta e a artéria pulmonar, vai ter uma estrutura que a gente vai chamar de forame de Paniza, tá? E essa estrutura, ela vai abrir durante os períodos de mergulho desses animais, tá? Por quê? Esse é uma maneira, na verdade, isso permitiu com que o sangue venoso se misturasse com o sangue oxigenado, então, com o sangue arterial. Esse sangue venoso, ele é baixo, ele tem baixo nível de oxigênio, mas ele ainda tem um pouco. Então, é uma maneira do organismo desses animais, durante os mergulhos, que eles vão ficar muito tempo sem respirar, aproveitar o oxigênio, pouco oxigênio que tem no sangue venoso. Então, aproveita esse pouquinho de oxigênio e aproveita o oxigênio, o sangue rico em oxigênio arterial. Aproveita o que der, tá? É uma maneira de aumentar o aproveitamento do oxigênio. Tudo bem? Então, essa é a diferença que a gente vai ter. Beleza, pessoal? É isso, é super simples. Essa aula é bem simples mesmo, tá? Agora, uma pegadinha que pode cair para vocês e que é interessante vocês saberem, mesmo para a vida de vocês, é a diferença entre animal peçonhento e animal venenoso, tá? Ambos vão produzir substâncias tóxicas para outros animais, que a gente vai chamar de veneno, tá? Tudo bem? Qual que é a questão? Esse veneno, pessoal, nos animais venenosos, ele pode ser eliminado pela pele, por glândulas presentes atrás da cabeça, tá? Nos animais venenosos, então se você entrar em contato com esse animal, de você pegar nesse animal, ou por exemplo tentar morder esse animal, você vai entrar em contato com o veneno. Não é o animal que colocou o veneno em você. Faz sentido? É você que entrou em contato. No animal peçonhento, o animal peçonhento vai ter a capacidade de introduzir o veneno em você, tá? Por exemplo, nas serpentes, elas vão morder e inocular o veneno. As aranhas também, tá? Vamos lembrar dos artrópodes, o escorpião. Então eles vão ter estrutura para inocular o veneno, a peçonha em você, tá? Então é essa a diferença. Animal venenoso não tem estrutura de inocular o veneno numa presa, não tem essa estrutura. E o animal peçonhento tem a estrutura, que são as presas, ou, por exemplo, o aguilhão nos escorpiões. Tudo bem? Essa é a diferença. Perfeito, pessoal? Tranquilíssimo, né? Obrigada por assistirem aí. Bom dia para vocês. Entrem lá no chat que a gente vai fazer os exercícios da apostila. Beijo, beijo.